a natureza ondulatória das partículas. Nós iniciamos este tópico perguntando: a luz é onda ou partícula? Bom, essa pergunta já foi respondida. Nós já sabemos que ora a luz se comporta como onda e ora ela se comporta como partícula. Como onda, por exemplo, quando nós resolvemos as equações de Maxwell e constatamos que a luz tem o comportamento de uma onda eletromagnética. E a partícula? Vem da explicação do efeito fotoelétrico por Einstein. Bem, mas a outra pergunta é que se a luz se comporta como onda ou como partícula, e o elétron, ele é partícula ou ele é onda? Então, também nós vamos ver neste tópico que o elétron, ora se comporta como partícula e ora ele se comporta como onda, como veremos daqui a pouco. Então, iniciemos com as propriedades de uma partícula. Então, a partícula ela tem essas propriedades: a localização no espaço-tempo, onde ela ocupa uma definida posição e um definido tempo, possui uma massa e possui uma velocidade. Então, a partícula se caracteriza pela massa, velocidade e pela sua determinação no espaço-tempo. Então, estou apenas simbolizando aqui uma partícula se movimentando numa certa órbita bem determinada. A onda, ela tem características que não aparecem nas partículas, como a interferência, a difração e a refração. A onda se caracteriza por um comprimento de onda, que é a distância, por exemplo, entre dois picos, entre dois pontos que se repetem, que pode ser, dependendo se ele é menor ou maior, vai significar que tem uma frequência maior ou menor. Se nós olharmos para esta onda que passa aqui, nós colocarmos o mouse nesse ponto, nós podemos contar em um determinado tempo quantos picos passam aqui pelo mouse. Então a quantidade de picos que passou pelo mouse dividido pelo tempo vai nos dar essa frequência. E obviamente que a quantidade de picos que passa aqui na posição onde está o mouse vai depender do comprimento de onda. Quanto menor o comprimento de onda, maior a quantidade de picos que passam aqui, portanto maior a frequência. E quanto maior o comprimento de onda, menor será o número de picos que vai passar aqui no mesmo tempo. Então, menor será a frequência. Então a frequência é inversamente proporcional ao comprimento de onda. A difração, ela se caracteriza com imagens como esta aqui. Nós temos aqui uma superfície de água, e uma barreira com uma passagem. A água passa por aqui e nós estamos vendo que do outro lado surgem novas ondas, ondas circulares. O mesmo exemplo aqui, nós temos duas ilhotas, uma aqui e outra aqui. Aqui é o mar, a água vem daqui, a corrente vem daqui, de baixo para cima, e forma essas ondas circulares que nós estamos vendo aqui. Isso é uma propriedade da difração. Esquematicamente, nós podemos imaginar um tanque com água, e ver uma frente de onda da direita para a esquerda, com picos e vales. A cor azul seria os picos e a branca o vale. Temos essa barragem representando essas duas figuras, e passando pelo orifício da barragem formam essas ondas circulares. E esse é o fenômeno da difração da onda. A interferência se dá pela possibilidade de duas ondas se somarem e darem uma outra onda totalmente diferente das duas anteriores. Então temos essa figura, uma onda amarela, uma onda azul. Quando as duas se somam, dá esta onda vermelha, que é uma combinação das duas ondas anteriores. Quando a interferência é perfeita, digamos assim, nós temos uma situação em que o pico
o pico da onda azul coincide com o vale da onda amarela, ou o pico da onda amarela coincide com o vale da onda azul. Nessa situação, quando somamos as duas ondas, elas somem. Uma cancela a outra. Isso é uma propriedade extrema da interferência. Nós dizemos então que as duas ondas estão totalmente fora de fase. Um exemplo interessante é o tanque com água. Nós temos aqui um tanque e aqui uma fonte de onda. Esse objeto está oscilando aqui no líquido e forma esta onda circular, onde nós vemos os vales e os picos. Os vales a parte mais clara e os picos são a parte mais escura. E agora vamos fazer o seguinte, vamos colocar uma outra fonte aqui do lado, onde está o mouse. Então criamos esta outra fonte e agora nós temos duas fontes de ondas que interferem uma com a outra. Então nós observamos que tem região que aparece nitidamente a onda e tem uma região entre essas duas que não existe onda, que a onda diminui drasticamente. Então nós temos situações em que as ondas estão se somando e situações que estão se cancelando. Então esse é um exemplo a mais desse fenômeno de interferência das ondas. A refração ocorre quando a luz, por exemplo, atravessa uma região de separação, uma superfície de separação de duas regiões, e quando ela atravessa, ela se abre. Por exemplo, a luz branca aqui se abre nesse espectro, né? E aqui se abre mais ainda, desde o vermelho até o violeta. E quanto menor o comprimento de onda, maior o desvio que ela está sofrendo. Por exemplo, aqui era a onda branca, quando sai aqui do outro lado, ela se abriu. Ela se abriu na vermelha até o azul, o violeta. Mas a cor vermelha, ela desviou menos da direção inicial do que a azul. Então nós dizemos que a azul, por exemplo, ela tem um comprimento de onda menor. A vermelha tem um comprimento de onda maior nesse espectro visível. Então nós dizemos quanto maior o comprimento de onda, que é o caso aqui é o vermelho, menor é o desvio. E quanto menor o comprimento de onda, que é o azul, maior é o desvio. Então com o prisma nós podemos, da luz branca, separar em todo esse espectro aqui do arco-íris, que é da luz visível, e direcionar, né, cada comprimento de onda deste aqui para um anteparo onde se pode fazer a sua medida, a medida do comprimento de onda. Bom, quanto à natureza da luz, ela tem sido questionada, né, há séculos. Na época de Newton, que considerava que a luz era uma partícula, Huygens dizia que a natureza da luz era ondulatória, já naquela época. Mais tarde, em 1800, Young fez a experiência da fenda dupla, e por essa experiência, que nós vamos ver daqui a pouco, ele mostra que a luz se comporta realmente como onda, conforme a teoria de Huygens, e contrário à teoria de Newton. Mas Maxwell também deu a sua contribuição quando introduziu aquele termo da corrente de deslocamento nas quatro equações que hoje são conhecidas como equações de Maxwell. E resolvendo aquelas equações, ele mostra que o campo eletromagnético ele se comporta como uma onda. E essa onda do campo eletromagnético também é a velocidade da luz. Então ele inferiu que a luz ela é uma onda eletromagnética. Depois, 20 anos depois, isso foi comprovado pela experiência de Hertz. Quando Hertz fez essa experiência, Maxwell já havia falecido. Bom, então vamos observar aqui a experiência da fenda dupla de Young,
uma experiência famosa em que Young, em 1800, mostra que a luz se comporta como uma onda. Então ele considerou aqui, né, uma, uma, uma película de um vidro, um pedaço de vidro, né, e na superfície do vidro, ele cobriu com fuligem. Então ficou escura a superfície do vidro, né. E fez o seguinte: ele passou com um objeto bem fino, ele fez 2 tracinhos paralelos na superfície do vidro que tinha fuligem. Com isso, ele abriu 2 janelinhas por onde a luz poderia passar. Então, sem a janela, a luz não passa na superfície do vidro coberto de fuligem. Ele fez 2 tracinhos paralelos um ao outro para deixar a luz passar e ver o comportamento da luz do outro lado, quando ela atravessa a superfície do vidro por meio dessas 2 janelinhas que ele abriu com um instrumento bem fino. Então vamos considerar o seguinte: desse lado aqui nós temos uma luz, aqui nós temos um anteparo e abrimos aqui uma janelinha. Quando fazemos isto, a luz penetra e ilumina aqui o piso, na forma que está aqui. A parte central fica mais iluminada e conforme se afastando da parte central vai diminuindo a luminosidade. Se nós abrirmos uma outra janela aqui, por exemplo, do lado, e fecharmos a primeira, vai acontecer a mesma coisa. Nós temos na parte central uma região mais iluminada e nas extremidades menos iluminada. Agora, o que Young fez? Ele abriu ao mesmo tempo as 2 janelas, uma próxima da outra. Então, abrindo as 2 janelas, a luz entra pela direita e pela esquerda. E o que ele queria fazer? Verificar se tem aqui o fenômeno da interferência, como ocorreu naquele caso lá da onda no tanque, onde nós colocamos 2 fontes geradoras de onda. Muito bem. Então, vamos abrir as 2 janelas ao mesmo tempo e vamos verificar o que acontece. Tem 2 possibilidades. Se a luz se comporta como uma partícula, toda essa região vai ficar iluminada. Toda a região vai ficar iluminada uniformemente, a parte central, e depois vai diminuindo aqui para as extremidades. Mas se a luz se comportar como onda, o que vai acontecer? Nós vamos ver o fenômeno da interferência. Ora, a luz que veio das duas, atravessou as 2 janelas, ora ela se soma, aumenta a sua intensidade, e ora diminui a sua intensidade quando ela se subtrai. Então vamos observar o que acontece. Então tem 2 possibilidades. Uma possibilidade é da teoria corpuscular, que ficaria mais ou menos assim a iluminação. Mais iluminada aqui no centro, depois lá no final, nas extremidades, vai diminuindo. Na teoria ondulatória deveria ser esta aqui. Por quê? Porque na teoria ondulatória, a luz que passa pelas 2 janelas, ela interfere uma com a outra. Tem onda, tem momentos que vai se acrescentar, vai aumentar a amplitude, e horas vai diminuir. Então a região mais clara, onde aumentou, seriam os picos, e aqui a região mais escura seriam os vales, por exemplo. E o que Young observou no experimento dele? Ele observou essa situação. Essa é a situação que ele observou, que é exatamente o que se espera da natureza ondulatória da luz. Então Young concluiu experimentalmente, e concordando com a teoria de Huygens, que a luz se comporta como uma onda. Isso foi em 1800. Então, de 1800 até 2000, até o final do século XX, a luz era considerada como uma onda, que depois foi confirmado pela teoria eletromagnética de Maxwell. Muito bem. Então, um outro experimento seria esse que eu peguei da internet. Uma janela que está se movimentando aqui, e aqui em cima nós estamos vendo o efeito da interferência. Ora está mais claro, ora está mais escuro. E esses efeitos só acontecem quando a largura da janela, das fendas, é da ordem do comprimento de onda da luz. É da ordem do comprimento de luz. Se a janela for muito larga, muito maior do que o comprimento de onda da luz, nós não podemos ver. Nós seremos incapazes de ver o fenômeno da interferência.
Então daí concluímos que luz mais luz pode dar sombra. Pode dar mais luz, mas pode dar sombra também. Muito bem. Então vem agora a natureza corpuscular da luz. Isso já foi, né, a sua confirmação foi agora, já no século XX, início do século XX. Então na época de Huygens, o Newton defendia a teoria corpuscular da luz. Então a sua teoria da ótica foi toda baseada na teoria corpuscular da luz, embora os resultados dele coincidam com os resultados de Huygens. Planck estabeleceu aquela questão que a energia da radiação eletromagnética ela se quantizava, ela era discreta, melhor dizendo. E Einstein, logo depois, 5 anos depois, da teoria do espectro da radiação do corpo negro de Planck, Einstein explicou o efeito fotoelétrico considerando que a luz se comporta como uma partícula, como nós vimos nos tópicos passados. Isso é apenas uma lembrança do que nós vimos. Então, de acordo com o efeito fotoelétrico, a luz se comporta como uma partícula e voltou àquele dilema, se a luz é onda e a luz é partícula. Huygens tinha acabado de mostrar um experimento em 1800 de que a luz se comportava como uma onda, e agora o efeito elétrico mostra o contrário, que a luz se comporta também como partícula. Então a luz tem uma natureza dual. A luz tem uma natureza dual, ou seja, a onda como onda, ou seja, uma onda eletromagnética, nós observamos o fenômeno da interferência, e como partícula, chamada fóton, né, uma denominação dada por Einstein, onde a luz se comporta como partícula, né, e isto é observado no efeito fotoelétrico. E o que dizer da matéria? Então lá vimos toda essa propriedade dual da luz, que ora ela se comporta como onda, ora ela se comporta como partícula. E o que dizer da matéria? Né? Ora, essa é uma pergunta feita por de Broglie, em 1924. Se a luz, que tradicionalmente foi entendida como onda, também demonstra ter uma natureza de partícula, será que a matéria, que é tradicionalmente entendida como partícula, também tem uma natureza ondulatória? E a resposta é sim. É sim. A matéria, ela também tem uma natureza ondulatória, que é o tópico, que é o assunto principal deste tópico, a natureza ondulatória das partículas. Então isso começou com de Broglie, né, e o seu postulado de 1924. Então a natureza ondulatória da matéria nós introduzimos com o postulado de de Broglie de 1924. Então, nós sabemos, ele considerou, né, da teoria da relatividade especial, que a energia, né, do fóton é Pc, tirou da teoria da relatividade especial, né, e como foi usado pelo Einstein em 1905 para explicar o efeito fotoelétrico, ele considerou que a energia também é igual a uma constante de Planck vezes a frequência, vezes uma frequência da onda. Essa frequência dessa onda, então ele está considerando a onda que está associada à matéria, à partícula. Então dessas duas expressões, né, bom, nós tiramos também que lambda, definimos o comprimento de onda como sendo C, a constante da luz, sobre a frequência. Muito bem, então dessas duas expressões aqui, usando na terceira, nós chegamos que lambda é igual a constante de Planck dividido pelo momento. Agora isso daqui é o momento da partícula. Então esse é o postulado de de Broglie. Então uma partícula com momento P tem uma onda de matéria associada com ela, cujo comprimento de onda lambda é dado por essa expressão que está aqui. De onde saiu essa expressão? Dessas três expressões aqui em cima. Das energias, que pode ser escrito como PC ou como HF, e substituindo aqui,
essas duas substituindo aqui, nós chegamos a este valor. Então esse é o postulado de de Broglie. Ele postulou que a matéria também tem associada a ela uma onda, e essa onda tem este comprimento. O de Broglie não propôs a forma da onda. Qual seria a forma dessa onda? Ele propôs no seu postulado que o seu comprimento é dado por essa expressão. A forma da onda vem mais tarde, através da teoria de Schrödinger. Então, algumas propriedades das ondas piloto. Por que isso? Porque a teoria de de Broglie, ela não é baseada em uma onda plana. Ela é baseada em ondas piloto, de maneira que a velocidade de grupo da onda piloto seja igual à velocidade da matéria, à velocidade da partícula. Então vamos verificar o que ocorre. Lembrando, nós temos um comprimento de onda e uma amplitude. O lambda é o comprimento de onda, a amplitude, a frequência F é o número de ciclos por segundo. Então, uma solução simples por exemplo, de uma onda numa corda, por exemplo, pode ser dada por uma expressão como essa. A sendo 2π kx menos ft, onde f é uma frequência. O k é o número de ondas, que é dado por 1 sobre lambda. E o w é a velocidade de fase, que é dado pelo comprimento da onda vezes a frequência. A velocidade de fase é a velocidade com que este pico aqui está se movimentando. Não é a velocidade com que a matéria está se movimentando, é a velocidade com que nós estamos vendo o pico aqui se movimentar. No caso de uma onda na corda, a matéria se movimenta transversalmente, na direção vertical aqui. Sobe e desce a corda. Mas a onda, a velocidade da fase da onda é dada pela velocidade com que esse pico está se movimentando. E nós tiramos de dentro deste argumento aqui do seno. Bom, então W é a velocidade com que a crista da onda se move. Mas nós estamos interessados na velocidade da partícula, né, que está associada à onda. E essa velocidade da partícula associada à onda, nós vamos comparar com a velocidade de grupo da onda. Então, vamos escrever um grupo de ondas da forma como está aqui. Quer dizer que, vamos supor que nós temos N ondas, né? Então nós vamos somar essas N ondas. Quando somamos essas N ondas, nós vamos ter um grupo de ondas representado por Pc. Então, para exemplificar, vamos tomar apenas duas ondas, a onda Pc1 e a onda Pc2. A Pc1 dada pelo seno 2π kx menos ft. E vamos ver agora uma onda Pc2, que se diferencia da primeira apenas por uma pequena diferença aqui no número de ondas e na frequência. Uma pequena diferença. Aqui o que nós faríamos? Faríamos uma soma de N ondas e o número de ondas e a frequência mudando um pouquinho de uma em relação à outra. Quando vamos pegando apenas duas ondas, vamos considerar esta primeira e a segunda um pouquinho diferente. O K vou substituir por K mais dK, onde dK é um número muito pequeno, e o F por F mais DF, onde DF é um número pequeno, e somar essas duas. Então, para somar essas duas ondas amarelas, e substituir aqui na expressão azul, eu vou usar essa identidade trigonométrica. Seno de A mais B, duas vezes cosseno de meio A menos B, vezes seno de meio A mais B. Então, utilizando essa expressão, esta identidade trigonométrica, nós podemos escrever que o resultante, o Pc, resultante da soma das duas, pode ser dado por essa expressão que está aqui. Duas vezes cosseno de 2π, aqui a parte infinitesimal, dk sobre 2 vezes x, df sobre 2 vezes t, e aqui 2k mais dk, 2f mais df. Então tiramos essa expressão, né, da soma dessas duas funções de onda, dessas duas ondas, né, usando essa relação trigonométrica escrita na cor branca. Então, passando para cá, o resultado, vamos analisar esta função agora. Nós temos uma parte aqui na frente e outra parte do lado direito, o cosseno e o seno. Vamos considerar, para simplificar nosso cálculo, vamos considerar que esse df é um número muito menor do que f.
E dk, que aparece aqui, é um número muito menor do que k. Quando fazemos isso, o df muito menor do que f e o dk muito menor do que k, nesse segundo termo aqui, o seno, o dk muito menor que k e o df muito menor do que f, o que vai acontecer? Nós podemos eliminar o dk e o df e cancelar 2 com 2, etc. E a nossa expressão fica dessa maneira. Então nós vamos ter que essa expressão em cor branca fica como está mostrado nesse quadro amarelo. Nós temos uma função em vermelho e uma função em azul. Essa função em azul é a onda, uma senoide, uma onda senoidal, kx menos ft. E aqui nós temos uma onda cossenoidal, onde nós temos aqui dk vezes x e df vezes t. Então nós podemos imaginar o seguinte: se nós fizermos um gráfico, fixarmos um certo tempo t, um tempo t0, por exemplo, fixarmos o tempo t0 e escolhermos dk um número pequeno, df um número pequeno, em relação a k e f respectivamente, o t constante, o t0, fazemos variar o x. Quando nós variarmos o x, nós vamos ter uma expressão, um gráfico como esse aqui, o seno. O seno variando periodicamente. Mas multiplicando pelo seno, nós vamos ter esta função vermelha, que ela vai servir como um envelope desta função azul. Então nós teríamos algo assim. Nós teríamos algo assim. A função azul, aqui dentro, cujo comprimento de onda é 1 sobre k, este k que aparece aqui dentro, o número de onda. E a velocidade de fase dela é dada por W. A velocidade de fase é a velocidade que nós tiramos daqui, de dentro, quando derivamos esse argumento. Quando derivamos esse argumento, como esse argumento se mantém sempre o mesmo, ele é constante esse argumento, nós derivamos esse argumento em relação a t e encontramos o W. Então o W é a velocidade de fase dessa onda azul. Muito bem. Agora, envelopando essa onda azul, nós temos esta onda vermelha. Esta onda vermelha que está aparecendo aqui. Esta onda vermelha está envelopando a onda azul. Agora, esta onda vermelha, como o dk é muito menor do que k, o que vai acontecer? 1 sobre dk é dado por isto aqui, que vai ser o quê? O comprimento de onda. Está associado com o comprimento de onda da onda vermelha. O dk, então, seria 1 sobre dk, seria o d lambda, digamos assim. Então, essa distância daqui para cá é 1 sobre dk, e a velocidade desse envelope, que é a velocidade de grupo. É o que nós chamamos de velocidade do grupo. O quê? A velocidade com que esse grupo de ondas que está dentro do envelope está se deslocando. Se g é a velocidade com que o envelope se desloca, então g é a velocidade com que esse grupo de ondas dentro do envelope está se deslocando. Esse grupo de ondas nós chamamos de onda piloto. Essa é a onda piloto, usada por de Broglie, mas não foi usada por Schrödinger. Schrödinger apenas chamou de função de onda. Muito bem. Então, olhando com detalhes, o que nós temos? Nós temos essa expressão onde o azul é o seno que está aqui, aparecendo aqui, envelopado, esse seno está envelopado pela vermelha. O que está em amarelo claro, é o que nós chamamos de grupo de ondas. Esse grupo de ondas é que se desloca com essa velocidade g, que é a velocidade de grupo. E a fase da onda azul, que ocorre dentro do envelope, é o que nós chamamos de W. Tudo bem. Então, a velocidade de fase, nós tiramos derivando esse argumento. Então, dx dt vai ser o W. O W é dx dt. Quando nós derivamos isso aqui e igualamos a zero, nós tiramos que W é igual a F sobre K. Da mesma maneira, nós vamos fazer aqui. Então, a velocidade dessa onda aqui, que é o
que é esse pacote, o vermelho, a velocidade vai ser o quê? Vai ser isso aqui, dk, a derivada de x aqui. Então vai ser dk sobre 2 sobre df sobre 2. A derivada de x em relação a t vai ser dk sobre 2, df sobre 2. Então a velocidade de grupo, que a gente chama de g, vai ser df sobre 2 sobre dk sobre 2. Cancelando os dois aqui, fica df sobre dk. Então a velocidade com que esse grupo de ondas, né, caminha, chamam de g, é igual à derivada de f da frequência em relação ao número de onda. Então essa é a definição de velocidade de grupo. Bom, então, voltando, a velocidade de grupo é a derivada da frequência em relação ao número de onda, que estão representados nessa figura. A frequência, usando agora o postulado de de Broglie, usando o postulado de Broglie e a frequência que veio do Planck, a frequência da forma do Planck ou do Einstein, S sobre H, K é 1 sobre lambda por definição, ou seja, usando agora aqui o postulado de Broglie, 1 sobre lambda, usando o postulado de Broglie, 1 sobre lambda é P sobre H. Muito bem. Então, derivando agora df, df é igual a dE sobre H e dk é dP sobre H. Agora, usando a definição de velocidade de grupo é df sobre dk. Ora, df é isso que está aqui. dk é isso que está aqui. Substituindo as duas aqui, fica dE dP. Como agora, na teoria da relatividade especial, o E, a energia total, é dada por isso, onde o m0 é a massa de repouso, C é a velocidade da luz, então, diferenciando essa linha, obtemos isto que está aqui. Ou seja, dE dP, daqui, dE dP é dado por isto aqui. Por outro lado, vou pegar dE dP, que tirei daqui da teoria da relatividade especial, e colocar nessa expressão. Então, observe que, mais uma vez, que de Broglie usou a teoria da relatividade especial. Mais uma vez, porque já usamos anteriormente quando usamos a luz do fóton, a energia do fóton, só o CP. Então, substituindo essa expressão aqui na fórmula da velocidade de grupo, nós obtemos que a velocidade de grupo é C2P sobre E. Muito bem. Mas o E, a energia total, eu posso escrever também como sendo MC2. Aqui eu estou escrevendo a energia total em função do momento e da massa de repouso, mas eu posso escrever a energia total em função da massa relativística. Então seria MC2. E o P relativístico. O P seria M vezes V, onde V é a velocidade da partícula. Então, usando agora essas duas expressões relativísticas aqui, a energia total, que é a massa relativística vezes C2, e o momento, que é a massa relativística vezes a velocidade, substituindo isto aqui, o que nós vamos ter? Que G é C2 sobre MV sobre PC, sobre MC2, da onde, cancelando M com M, C com C, fica que o G é igual a V. Ou seja, a velocidade de grupo é exatamente a velocidade da partícula. Então, por isso, de Broglie interpretou esse grupo, né, de ondas aqui, se movimentando, como a onda associada à partícula, porque a velocidade desse grupo de ondas é exatamente a velocidade da partícula. Então, com isso, nós completamos essa introdução do postulado de Broglie. Então, pelo postulado de Broglie, a partícula tem um comprimento de onda associado a ela. Esse comprimento de onda é dado por constante de Planck dividido pelo momento, né, linear da partícula. E a velocidade da partícula representa exatamente o comprimento de onda, a velocidade de grupo, né, desta onda. Ou seja, por de Broglie, as partículas possuem uma onda associada a ela,
essa onda é representada por essa onda piloto aqui, esse grupo de ondas. Esse grupo de ondas se movimenta na direção x com uma velocidade de grupo g, e essa velocidade de grupo é exatamente a velocidade da partícula. Então, esse é o esclarecimento do postulado de de Broglie. Agora, vamos ver um exemplo como seria essa onda, esse grupo de ondas. Então aqui nós temos aquele grupo de ondas que estava em cor amarela. E o que acontece? Nós temos aqui o seno aqui dentro e aquela parte do cosseno que está envelopando aqui o seno, formando esse grupo de ondas. E como se movimenta? Então, esse grupo de ondas aqui, ele está representando a partícula. Ele é bem localizado. Não podia pegar só o seno, por exemplo, que o seno é espalhado. Esse grupo aqui está bem localizado, então ele pode representar uma partícula. E quando ele se movimenta, como se movimenta? Se movimenta desta forma, o grupo em conjunto, embora dentro do grupo exista essa velocidade de fase do seno, mas o grupo, ou seja, a partícula, se movimenta desta forma. E a velocidade com que esse grupo está se movimentando é exatamente a velocidade da partícula. Então, por isso nós podemos dizer, de acordo com a teoria de Broglie, que a partícula que está se movimentando está associada a um grupo de ondas, que é esse grupo que está aparecendo aqui. Então, o grupo de ondas tem a velocidade que coincide com a velocidade da partícula. Onde está a partícula, está também o grupo de ondas associado a ela. Muito bem. Então, com essa hipótese de Broglie, nós podemos dar uma nova interpretação da regra de quantização de Bohr. Da radiação, nós sabemos que a energia é dada por isso. A matéria é dada pela teoria de Broglie, Pc, e o lambda é H sobre P, onde P é o momento, vem da teoria de Broglie. No postulado de Bohr, nós podemos escrever que o momento angular de um elétron em órbita em torno do núcleo é igual ao inteiro multiplicado por H sobre 2π. Então aqui é o momento angular de um elétron em órbita em torno do núcleo, que é dado pelo H sobre π, onde N é um inteiro, H é a constante de Planck. Agora, do postulado de Broglie, do postulado de Broglie, nós sabemos que é lambda H sobre P, que é H sobre mv, onde mv é o momento da partícula. Muito bem. Agora, substituindo o postulado de Broglie no postulado de Bohr, substituindo isso aqui no postulado de Bohr, nós encontramos isso, que n lambda é igual a 2πr. O que é R? R é o raio da órbita do elétron. R é o raio da órbita do elétron. Então, 2πr é o comprimento da órbita. Então, o que diz o postulado de Broglie junto com o postulado de Bohr? Diz o seguinte, que essas ondas associadas à partícula, no caso do elétron girando, por exemplo, em torno do núcleo, de um núcleo, do hidrogênio, por exemplo, está nos dizendo que o comprimento da órbita do elétron girando em torno do núcleo é igual a um número inteiro de comprimentos de onda, dessas ondas de Broglie. Então, com isso, nós associamos a teoria de Bohr com o postulado de Broglie, onde esse n é um número inteiro, ou seja, os elétrons que estão girando em torno do núcleo, a eles está associada uma onda. E essa onda tem um comprimento tal que o número inteiro multiplicado por esse comprimento de onda dá o comprimento total da órbita. Então, podemos ter inúmeras órbitas do elétron em torno do núcleo, mas todas elas têm que começar num ponto e terminar no mesmo ponto. Ou seja, todas elas têm que estar associadas a uma onda, de maneira que o comprimento total da órbita seja igual a um número inteiro desses comprimentos da onda associada ao elétron. Então, alguns exemplos de desenho são esses aqui, por exemplo. Quando fazemos a conjugação da teoria de Bohr com a teoria de Broglie, nós temos essa expressão.
2πr é o comprimento da órbita, e lambda é o comprimento de onda associado àquela órbita, e n é um número inteiro. Então a órbita aqui, por exemplo, tem esse comprimento que é a linha preta. A linha preta é a órbita circular, o comprimento dela é 2πr. Então a onda, essa marrom, ela tem que existir de maneira que caibam nessa órbita um número inteiro de comprimentos de onda. Então n igual a 2 ficaria dessa forma, n igual a 3 ficaria desta forma que está aqui, n igual a 5 desta forma, e assim sucessivamente. Então as órbitas estacionárias do modelo de Bohr são ondas estacionárias que se formariam ao longo da circunferência da órbita, fazendo uma analogia com as ondas estacionárias mecânicas em cordas. E nessas órbitas tem que existir, tem que conter um número inteiro de comprimentos de ondas de de Broglie. Bom, então vejamos agora uma experiência em que demonstra realmente que a partícula também se comporta como ondas. No caso aqui, as partículas são elétrons. Essa experiência foi feita por Davidson e Germer nos Estados Unidos em 1927. Bem, quando nós observamos o raio-x, nós vemos que o raio-x tem um espectro dessa forma que está aqui. Tem ondas claras e regiões escuras, ondas claras e regiões escuras, mostrando o efeito da difração do raio-x. Bom, o que o Davidson e Germer estavam fazendo é que eles estavam bombardeando um cristal com elétrons. Estavam fazendo experimento com elétrons, e na época que eles estavam fazendo experimento, eles não tinham conhecimento da teoria de de Broglie. Então eles encontraram uns resultados muito estranhos, que eles não esperavam. Depois de 3 meses de tentativas infrutíferas de corrigir o que eles entendiam que era um erro do aparelho, eles resolveram tirar férias. E um deles viajou para a Europa com a esposa, e na Europa foi para a França, visitou universidades, etc., e começou a ouvir sobre essa teoria de de Broglie. Depois que ele tomou ciência do que era essa teoria, ele concluiu que talvez aqueles experimentos que estavam fazendo que não estava dando certo, com bombardeamento do cristal por elétrons, talvez fosse algo a ver com a teoria de de Broglie. Então ele interrompeu as férias, retornou para os Estados Unidos e continuou o experimento. E o que eles observaram realmente foi isso, o que eles estavam observando era isto aqui. Na verdade, eles estavam vendo a difração das ondas do elétron. A difração de elétrons através do cristal. E o que acontece? Acontece que o cristal que eles estavam usando, nós sabemos que dentro do cristal existem os planos cristalinos. Então, a separação entre os planos cristalinos desse cristal que eles estavam usando era da ordem do comprimento de onda associado ao elétron. Então, por essa razão, quando o elétron atravessava esse cristal, ele sofria o efeito da difração, porque o comprimento de onda era da ordem do espaçamento entre os planos do cristal. Então foi isso que o Davidson e Germer observaram. Então, pela primeira vez, foi observado a difração da matéria, né? O que nós chamamos de matéria, quer dizer, a difração de uma partícula, no caso do elétron. E com isso ficou comprovada, né, experimentalmente, aquela hipótese, né, de de Broglie. Aqui eu vou mostrar para vocês um experimento mais recente, deve ter uns 20 anos, que foi feito na Itachi, sobre a questão do comprimento de onda do elétron. Então aqui nós temos uma fonte de elétrons, né, e essa fonte de elétrons, ela solta um elétron de cada vez. Aqui tem um fio ultra fino, esse elétron passa por aqui, por esse fio, e atinge essa superfície desse anteparo. Os pontos que ele atinge na superfície do anteparo, ele é transmitido aqui para este vídeo de computador.
e vai marcando os pontos aqui no vídeo. Dependendo da posição onde ele intercepta, né, esta superfície, vai ficar registrado aqui no computador em um certo ponto aqui da tela. Então vamos ver o que acontece com esse elétron. Lembrando que a fonte aqui solta um elétron de cada vez. Um elétron de cada vez. Se o elétron se comportar como partícula, o que vai acontecer? Isso aqui vai ficar pintado uniformemente de branco. Vai ficar pintado uniformemente. Mas se não for partícula, se ele se comportar como uma onda, o que vai aparecer aqui é um outro comportamento que vai refletir a questão da interferência. Então o que acontece? Vamos olhar. Observe que os pontos estão caindo na superfície daquele anteparo. Aqui tem um elétron, aqui tem outro, e assim vai. Essa experiência foi feita em 30 minutos, mas eles aceleraram o filme para nós podermos ver em poucos minutos. Observe que ela começa a tomar uma forma de ondas, onde vão aparecendo a região mais escura e a mais clara, que nós podemos associar com os picos e os vales da onda. Bem, então continuando, inicialmente nós começamos aparecendo os pontinhos aqui, depois foram acrescentando mais pontos, até formar esta figura, onde aparece claramente o comportamento ondulatório do elétron. Bem, por outro lado, eu gostaria de mostrar para vocês, né, o comportamento de partículas na superfície de um metal. Aqui a IBM, né, ela há muitos anos, há mais de 20 anos, né, ela escreveu o seu nome na superfície do níquel. Ela introduziu aqui, ela implantou átomo de xenônio na superfície do níquel, formando a palavra IBM. Então, há mais de 20 anos já se tinha controle, né, dessa nanotecnologia de se implantar átomos na superfície de um metal. Então, o IBM foi capaz de fazer isso, onde cada ponto azul desse é um átomo de níquel. Agora vejamos o que nos interessa aqui, que é esta figura. Esta figura também foi feita na IBM, obtida com microscópio de nivelamento, ou varredura, né, onde eles implantaram aqui, olha, introduziram 36 átomos de cobalto na superfície do cobre. Isso aqui é a superfície do cobre, essas protuberâncias aqui são os átomos de cobalto. E, além disso, além de formarem esse cercadinho aqui em forma elíptica, de propósito eles fizeram de forma elíptica, né, eles pegaram também e colocaram num dos focos da elipse, eles colocaram também um átomo de cobalto. Então observe o seguinte, essas ondulações que nós estamos vendo aqui é as ondas do elétron que está sendo observada. As ondas do elétron. Por quê? Porque quando fez o cercadinho, essa dimensão aqui do cercadinho, ela é mais ou menos da ordem do comprimento de onda, da onda de de Broglie associada ao elétron. Então, nesse momento que nós restringimos o movimento do elétron nessa região que é da ordem do seu comprimento de onda, o efeito ondulatório se sobressai ao efeito da partícula. Então, agora,
observo uma coisa muito interessante que é algo assim exclusivo de propriedades de uma onda. Nós temos aqui no foco, em um dos focos dessa elipse formada pelos átomos de cobalto, um dos focos existe esse átomo de cobalto também aqui, e que está pintado de cor, dessa cor aqui, lilás. Muito bem. Mas observe que no outro foco aparece também um ponto lilás aqui, olha. Só que nesse outro foco não existe nenhum átomo de cobalto. Não foi colocado nenhum átomo de cobalto. O que esse foco está mostrando? Que o elétron, que aqui é uma onda, né, ele está espalhando aqui no átomo de cobalto. A onda do elétron incide aqui, né, na superfície do Hall e reflete e vem para cá formar essa imagem. Então isso aqui nada mais é do que uma imagem virtual do átomo de cobalto que está no outro foco. Então essa imagem virtual é a demonstração cabal de que os elétrons que estão dentro do cercado estão se comportando como uma onda. Exatamente como aquela hipótese lá, o postulado de de Broglie. Então a matéria se comporta como onda, como postulou de Broglie em 1924. A matéria, portanto, tem a natureza dual, assim como a onda, assim como a luz. Ora ela se comporta como matéria, ora ela se comporta como onda, a matéria também, ora ela se comporta como partícula e ora ela se comporta como onda. A matéria, então nós aprendemos aqui, nós concluímos isso aqui, né, com a matéria tendo também uma natureza dual. Muito bem. E se matéria é onda, esta deve ter uma equação. Isso é uma pergunta que fizeram no seminário para o Schrödinger. O Schrödinger foi dar um seminário a convite na Inglaterra e alguém que coordenava o seminário falou o seguinte para ele: olha, Schrödinger, o nosso velho mestre, professor Sommerfeld, ele dizia o seguinte, né, se existe uma onda, existe então uma equação dessa onda. Então a pergunta é a seguinte: se de Broglie diz que existe essa onda, né, então a pergunta qual é? Qual é a equação dessa onda? Qual é a equação dessa onda? Então, a equação dessa onda é o que nós conhecemos hoje como a equação de Schrödinger. Schrödinger foi para casa, 3 meses depois, ele publicizou a sua equação, que hoje nós conhecemos como a equação de Schrödinger. Isso, a equação de Schrödinger, é um assunto do próximo tópico. E Schrödinger, por essa equação, recebeu o Nobel de 1933. Então, lembrando, o de Broglie, ele postulou que a partícula, a cada partícula, existe uma onda associada a ela, cujo comprimento é dado pela constante de Planck dividido pelo momento da partícula. Mas ele não estipulou, ele não definiu, ele não esclareceu a forma dessa onda, a equação que gera esta onda. Então, a equação dessa onda é dada pela equação de Schrödinger, que nós vamos ver no próximo tópico. Ora, aproveitando esse momento, eu vou introduzir rapidamente a questão do tunelamento quântico. Porque uma partícula, agora nós sabemos, ela se comporta como onda, ela também tem um comportamento diferente, né, daquele comportamento que nós temos normalmente na física clássica. Por exemplo, se eu tenho uma partícula aqui e tem uma barreira, um muro aqui na frente, se eu lançar essa partícula, ela não atravessa essa barreira. Se eu lançar a partícula com uma energia menor do que a energia potencial correspondente à altura desse muro, a partícula não atravessa, ela bate no muro e volta. Então, ela, no comportamento clássico dessa partícula, ela se comportaria assim, ela bateria, toda vez que nós lançássemos, ela bateria no muro e voltaria. Agora vamos ver qual seria o comportamento quântico dessa partícula.
quando ela bate no muro, o que acontece com a partícula? Bem, o resultado disso é realmente, do ponto de vista do nosso senso comum, é inusitado. Quando a partícula bate no muro, né, ela simplesmente atravessa, ela pode atravessar o muro. A essa possibilidade da partícula atravessar o muro é o que nós chamamos de comportamento quântico da partícula. Classicamente não é possível, mas quanticamente é possível. Nós vamos ver isso com detalhes ao longo do curso da mecânica quântica. Então, o que nós temos aqui é o seguinte: nós temos esse muro e uma certa energia da partícula aqui. Quando a partícula é lançada, se a energia dela é menor do que esse U, ela não atravessa para o outro lado, ela bate e volta. Ela tem isso aqui como uma região proibida. Isso aqui é uma região proibida. Então a única maneira de atravessar de um lado para o outro é se a energia dela for maior do que essa energia U. Maior do que essa energia cobrindo toda a região proibida para a partícula clássica. Na física quântica, a partícula se comporta como uma onda. Então ela teria esse comportamento aqui. Do lado esquerdo é uma onda, chega aqui, esta onda penetra um pouco e pode sair a pontinha dela aqui no outro lado. E quando a ponta sai do outro lado, ela continua uma onda. Então aqui é a função de onda da partícula incidente e aqui é a função de onda da partícula após atravessar a barreira. Então é possível a partícula atravessar a barreira, por quê? Porque na travessia, se essa barreira for muito estreita, é possível acontecer isso. Nessa travessia ela está se comportando como uma onda. Bem, esse comportamento nós vamos ver ao longo do curso de Física Moderna e também ao longo dos cursos de Mecânica Quântica que nós vamos fazer no futuro, onde nós vamos estudar com detalhe o comportamento, o funcionamento das partículas. Então, para encerrar, eu vou encerrar aqui com a palavra do Feynman, né, sobre essa questão da beleza e da simetria que existe na natureza. Ele diz o seguinte: eu tenho um amigo que é artista e às vezes ele adota um ponto de vista com que não estou muito de acordo. Ele segura uma flor e diz: veja como é bela. E eu concordo. Então ele diz: sabe, eu como artista posso ver como ela é bela, mas você, como cientista, desmembra todas as coisas e elas se tornam algo sem encanto. Bem, a meu ver, ele é meio biruta. Para começar, a beleza que ele vê está disponível para outras pessoas e para mim também. Acredito ainda que eu possa não ser tão refinado esteticamente como ele. O fato de que as cores na flor evoluíram de modo a atrair insetos para polinizá-la é interessante. Significa que insetos podem ver a cor. E isso acrescenta uma questão: esse senso estético existe também nas formas inferiores? Ou porque ele é estético? Há todo tipo de questões interessantes que um conhecimento de ciência só acrescenta ao elenco, ao mistério e ao deslumbramento de uma flor. Richard Feynman, 1918-1988, Prêmio Nobel de Física de 1965. E com isso, nós encerramos esse tópico Natureza Ondulatória das Partículas. Até o próximo tópico, com as equações de Schrödinger.